Olá, tá tudo bem contigo, a sua família? Eu espero que sim, dentro do possível. Tá tudo bem conosco, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Fernando e vamos estar meditando na palavra de Deus nesse momento. Quando você está passando por tribulações, situações adversas, problemas, onde que você procura levantar o seu ânimo? Se você está tendo que lidar com problemas na sua casa, com os filhos, quem sabe o seu relacionamento conjugal está por um fio, de repente você está sofrendo com falta de saúde, pode ser que o clima pesou no ambiente de trabalho, está havendo desentendimento entre você, os seus amigos, os seus colegas, uma situação que você não sabe como lidar, pressões que vêm e tentam te sucumbir. E se não tomar cuidado, o desânimo acaba abrindo a porta do nosso coração e minando as nossas forças. E se nós não ficarmos atentos, somos derrotados pelas circunstâncias, somos abatidos por tudo que vem contra nós. Temos duas coisas certas nesse mundo improvável. A primeira é que Jesus ele disse que no mundo lidaríamos com tribulações, problemas. Isso significa um mar revoltado e temos que ficar firmes diante das tempestades. E elas ilustram todo tipo de problemas que enfrentamos e acaba mexendo conosco. Outra coisa que o Senhor falou, que Ele estaria conosco independente do dia que estivéssemos atravessando. Seja o dia bom, seja o dia mau, seja um momento de vale ou de vitórias, de triunfo, não importa. Ele está conosco. E para que você possa entender melhor o que eu estou te dizendo, quero compartilhar um texto, está na segunda carta, escrita aos Coríntios, pelo apóstolo Paulo, capítulo 1, versículos 3 e 4, onde que as escrituras nos expõem o seguinte: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que vivem em qualquer espécie de tribulação. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus, porque o nosso Pai Celeste, ele nos consola diante desses momentos tão difíceis que atravessamos aqui. Temos que lidar com perdas, com luto, e são muitos os problemas que nos cercam. Mas diante disso não nos falta consolo. Até mesmo nos dias que nós pranteamos, choramos, que a nossa face é lavada pelas nossas lágrimas, podemos ficar felizes. E isso é antagônico, porque geralmente quando nós choramos por algum tipo de coisa que está nos incomodando, geralmente o que deveria tomar a nossa atenção seria a tristeza. Não, mas ficamos felizes porque o Senhor nos consola. O apóstolo Paulo ele continua dizendo que graças às misericórdias do Senhor, se não fosse elas, nós não estaríamos aqui. E é diante disso que nós devemos também agradecer ao Senhor, confessar a Ele os nossos pecados, dizer para Ele que às vezes nos falta fé, temos dúvida, não acreditamos na Sua palavra e de repente até nos corrompemos, desobedecemos diante das pressões que sofremos. Mas aí Deus nos trata com misericórdia. Porque senão a sua reta justiça ontem à noite teriam nos fulminado vivos. Então damos graças a Jesus que bebeu todo o cálice da ira de Deus, morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos ser poupados e termos a sua graça que é suficiente, nos fortalece. E diante da tribulação, da provação, sabemos que Deus, Ele não deixa que nada dentro desse sentido venha a nós para que possamos ser reprovados, para que possamos ser humilhados, para que possamos ser abatidos. Não, pelo contrário, Ele nos prova, Ele nos testa
para nos aprovar, porque a tribulação traz a perseverança traz a insistência, e diante disso nós temos esperança e ela não desfalece, porque o nosso Deus nos consola em tudo que nós precisamos. Ele é o Pai das consolações. O apóstolo Pedro, ele fala o seguinte para os seus leitores em sua epístola. Ele informa assim, que nós estamos passando por problemas, por adversidade, como os outros cristãos estão enfrentando também. E é por isso que nós temos força para consolar as pessoas, porque Deus nos consola. E diante do sofrimento alheio, nós sentimos empatia, como Jesus sentiu por nós, e nós passamos a levar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação para aqueles que sofrem, como eu e como você. Então, se Deus nos consola diante dos problemas, se Deus tem nos fortalecido, se Deus tem nos abençoado, se Deus tem fortalecido a nossa fé, nos feito esperar crendo que Ele há de nos abençoar em tudo que precisamos, então nós podemos levar essa mesma palavra para aqueles que sofrem. Então, diante dos problemas, diante de tudo aquilo que te cerca e que tem mexido com o seu ser, saiba de uma coisa: Deus, ele nos consola. E ele nos consola através do seu Espírito Santo, e diante, às vezes, na falta até de palavras, ele consegue discernir o nosso gemido. Esse mesmo Espírito Santo, que é o nosso Jesus, o nosso Consolador, que passou por problemas, enfrentou adversidades, teve que lidar com tribulações, ele não pecou, ele consegue socorrer todos aqueles que sofrem como ele sofreu semelhantemente. Então essa palavra que eu tenho para você nessa noite, que Deus te abençoe e que ela venha te consolar também em tempos de dificuldade, em momentos que você tem que lidar com os seus problemas. Saiba de uma coisa, que o Senhor há de te dar vitória conforme a vontade dele, se você confiar literalmente nele. Amém? Então um forte abraço, falou, fui, até a próxima.